Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo à vivência do primeiro passo do programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade, Admitir. Estamos iniciando um novo ciclo da pastoral, nós estamos iniciando o quarto ciclo e vamos reiniciar vivenciando o primeiro passo, Admitir. Rezemos 3 vezes. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. A palavra de Deus proposta para esse dia é Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra: Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje somos convidados a nos colocar diante de Deus, nesta semana, admitindo a nossa dependência. Admitir é o passo fundamental, é o início de todo o processo terapêutico. Nós sabemos por experiência que muitos dependentes, eles criem na sua mente a ilusão de que conseguem se libertar e parar sozinhos quando querem. Pois esse primeiro passo nos convida a admitir justamente a nossa fraqueza, admitir a nossa impotência diante do vício e do pecado, admitir que o vício e o pecado tomou conta da nossa vida, tomou conta das nossas potencialidades, tomou conta do nosso ser, e que este vício e pecado está fazendo com que justamente todas as nossas relações, sobretudo as dentro de casa, estejam sendo destruídas, minimizadas por conta desse vício. Somos chamados a pensar também que sozinhos nós não podemos vencer o vício. Nós precisamos também de ajuda. E hoje a palavra de Deus nos coloca, sobretudo, a ajuda da própria família. A palavra vai dizer em relação aos filhos e obedecer aos pais. Quantas vezes, neste mundo pós-moderno, sem autoridade, esse mundo que não ensina a respeitar a autoridade paterna e materna, os filhos não obedecem, não escutam. Muitas vezes o pai e a mãe se tornam amigo dos filhos, quando na verdade ele tem que exercer a paternidade, uma relação de autoridade, uma relação de cuidado, de estabelecer e colocar limites na vida da pessoa. O autor de Efésios vai justificar a obediência dos filhos, por quê? Porque lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, se diz que deve-se honrar pai e mãe para que eles permaneçam na terra. Ou seja, para que tenham vida próspera na terra. Então, quantas vezes nós perdemos absolutamente tudo? Vida, riqueza, prosperidade. Por quê? Porque nós justamente não respeitamos e honramos nosso pai e nossa mãe. Não honramos e respeitamos a nossa família. A nossa família. Quantas vezes, influenciados pelo vício da droga, do álcool, a gente disse coisas que não deveria ter dito aos nossos pais. Os ofendemos, os machucamos. Então isso é necessário retratação. Agora, por outro lado, veja que a palavra de Deus também continua dizendo: pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Ou seja, o pai e a mãe, a família do dependente químico também precisa admitir, também precisa entrar no processo. Por quê? Porque a família necessita de orientação e acompanhamento, pois um cego não pode guiar outro cego. Muitas vezes a família não sabe lidar com o dependente químico. Eu diria que é quase que natural que a família brigue, conteste, exaspere, seja agressiva com aquele que usa droga, com aquele que bebe,
né? Sobretudo porque ele está dando prejuízo financeiro, está dando prejuízo moral, humano, afetivo para aquela família, né? Mas essa também não é uma forma de se lidar com o dependente químico. Às vezes também, e há casos em que isso acontece, que justamente a forma errada da família lidar com aquela pessoa que tem aquele problema influencia e faz com que o próprio dependente afunde cada vez mais na própria dependência química e na própria dependência alcoólica. Então isso é terrível, isso é simplesmente terrível. Então a família também precisa de ajuda. Na linguagem da pastoral da sobriedade se fala que o dependente gera uma relação de codependência. Então os familiares do dependente são codependentes. Por quê? Porque todas as relações da família, do pai, da mãe, dos irmãos, dos parentes, são influenciados pela forma como se lida com o dependente químico, né? Então necessita conserto, necessita realmente de orientação, necessita de ajuda. Do ponto de vista da prática pastoral, normalmente são os familiares que buscam ajuda na pastoral da sobriedade. O próprio dependente muitas vezes não vai. E isso é um sinal de reconhecimento, de admitir que a família precisa de ajuda e quer aprender a lidar com aquela pessoa naquela situação. Então hoje, nessa semana, somos convidados a rezar e colocar a nossa vida, nossa família diante de Deus. Não só pessoalmente falando de admitir a nossa dependência, a nossa fraqueza, o nosso pecado, e pedir a Deus libertação, mas também perceber que a nossa família também precisa de libertação, precisa de mudança, precisa de sair desta situação de codependência e precisa aprender com carinho e com misericórdia a lidar com as pessoas no seu seio que tenham este problema, que tenham estes vícios. Que você possa ler mais uma vez esta palavra, meditar esta palavra, se deter naquela palavra do texto que mais chamou atenção, refletir por que esta palavra te chama atenção e a partir dela elevar a sua oração a Deus. E depois que você possa anotar no seu caderno espiritual por que esta palavra te chama atenção e qual o gesto concreto que esta palavra te inspira a viver, te inspira a praticar. Que Deus nos conceda uma boa e santa semana e que Deus nos conceda sobriedade e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus.